queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo, de nossos guias e orixás, possa sempre contaminar nossas mentes e corações. Mais uma vez, aqui nesse espaço Umbanda em Debate, logo depois dessa semana do Carnaval, né? Deu para descansar, deu para passear, então vamos em frente. Então é um momento que a gente troca experiências, a gente tira dúvidas, a gente troca, por que não dizer, sentimentos, conhecimentos sobre a Umbanda em geral, sobre o espiritualismo, né? Então vamos em frente. Quem quiser fazer qualquer pergunta, seja aqui da assistência, é só falar com a nossa querida irmã Letícia, ela está aqui para levar o microfone aí até vocês, ou também o nosso pessoal, nossos queridos irmãos que nos acompanham aqui pela fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente, deixa a perguntinha anotada aí, ou manda pelo WhatsApp e a gente responde aqui, tá? Por falar em pergunta no WhatsApp, nós recebemos 3. Um aqui, até o irmão brigou comigo porque eu não respondi a pergunta para ele segunda-feira passada. Só que segunda-feira passada a gente estava viajando, era semana do Carnaval, não tinha sessão, então desculpa aí, meu irmão Célio, mas estamos aqui, espero que você esteja nos assistindo. A pergunta é: o Célio de Almeida, do Realengo, diz assim: numa visão espiritualista, qual a sua opinião sobre o coronavírus? Olha só, gente. Filho, já que você me pediu para falar numa visão espiritualista, eu sou obrigado a me lembrar da obra Exu, o Grande Arcano, que foi ditada pelo espírito denominado no livro como Exu Senhor. Depois nós viemos a saber que era a falange do Exu das 7 encruzilhadas. Esse espírito ditou a obra e foi recebida mediunicamente pelo saudoso Pai Rivas Neto, que hoje está lá do lado direito de Zambi, né? Que ele era, na sua última encarnação, médico cardiologista, reitor da antiga Faculdade de Teologia Umbandista e dirigente espiritual da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino de São Paulo. Então, essa obra Exu, o Grande Arcano, para mim foi um divisor de águas nos meus estudos sobre Exus e Pombageiras. Nessa obra, o Exu Senhor, imaginem, essa obra teve a sua primeira edição na década de 70. Ele diz ali na obra que nós íamos chegar num momento aqui no planeta Terra que viriam muitas doenças das mais variadas origens, né, originadas em vários pontos aqui mesmo do planeta Terra, e essas doenças a medicina não ia ter qualquer condição de, vamos dizer assim, de conduzir, de curar e etc. Uma previsão bastante assustadora, por que não dizer, entendeu? Embora ele fizesse também no livro a ressalva de que Deus está no comando e que não há a menor possibilidade de Deus castigar ninguém, mas que tudo isto tem como finalidade principal executar a obra divina, e essa execução ela está diretamente atrelada às lições que a humanidade é obrigada a fazer até entender que ela não, primeiro, ela não é dona da natureza, não é dona do planeta, não é dona de nada, que ela apenas, tão somente faz parte desse conjunto espiritual,
criado por Deus. Então, é uma coisa muito preocupante, e está se confirmando tudo isso, porque que tem de doenças aí que até hoje a ciência não consegue descobrir a cura, né? Então essa é a nossa visão, está tudo sendo confirmado, está tudo sendo confirmado. Como é que a gente faz para se resguardar? Eu acho que essa seria a grande pergunta. É claro que a medicina tem a sua importância e nós temos que seguir exatamente o que eles falam, até porque se a medicina não tivesse nenhuma função, ela não teria sido criada, não teria sido permitida, inclusive, a sua criação por Deus, né? Então a medicina tem o seu valor, sem dúvida nenhuma. Eu acho que seguir os conselhos dos médicos é fundamental, né? Repetindo, é lavar bem as mãos, né? Sempre que a gente puder, evitar grandes aglomerações. Agora mesmo no carnaval, a gente fugiu de aglomeração, fomos para lugar que não tinha ninguém, só tinha a natureza mesmo, entendeu? Então quem pode fugir de aglomeração é um bom negócio. Quando começar a sentir determinados sintomas, né, procurar um médico, entendeu? Então isso é importante seguir. Agora, acho que fundamental nisso tudo, não só com relação ao coronavírus, mas com relação ao mundo que a gente está vivendo, né? Nós temos que trabalhar para mudar a nossa postura. Nós precisamos entender que não há mais espaço para aquele ser humano ou ser desencarnado que ainda não se apercebeu de que ele precisa mudar. A espiritualidade, ela jamais vai exigir de nós que sejamos como uma máquina de caldo de cana, que a gente bota de um lado e já sai pronto do outro. Não é isso. O astral superior sabe das nossas limitações, tá? O que eles esperam de nós é que a gente mude a nossa postura. Isso é fundamental, né? E essa mudança de postura, ela passa necessariamente por duas realidades. Primeiro, o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer mais. Que quando nós nos conhecemos, a gente passa a dar de frente, vamos assim dizer, né, com as nossas limitações. E é importante a gente conhecer as nossas limitações. E quando a gente conhece as nossas limitações, a gente vai só até onde a gente pode ir. Nas mais variadas realidades da vida. Então a gente tem que se conhecer primeiro. Se conhecer. E a partir do momento que a gente consegue se conhecer, ou entra nesse processo de autoconhecimento, a gente passa a ter como consequência disso uma boa relação com as pessoas que estão ao nosso lado. Que a gente não consegue se relacionar com ninguém, sabe por causa de quê? Porque a gente primeiro não consegue se relacionar consigo próprio. Se a gente não está bem, né, com o nosso eu interior, nós não temos condições de nos relacionar com as outras pessoas. Então, esses são os dois deveres de casa. Primeiro, autoconhecimento, e segundo, por consequência, trabalhar a questão do relacionamento humano, que é o nosso segundo maior desafio. Então, a partir do momento que a gente adota essas posturas, a gente muda o nosso estado de espírito, e eu acredito muito no isolamento contra qualquer tipo de negatividade, qualquer tipo de problema, entendeu? Não que estejamos livres dos problemas, não é isso, entendam bem. Só que o nosso estado de espírito, ele nos permite entender as coisas que acontecem conosco e ao nosso redor. A gente passa a ter uma outra visão, a gente passa a ter a visão espiritual das coisas. Isso é maravilhoso, entendeu? Então vamos prestar atenção nisso, porque eu acho que a gente fica livre de muitas doenças. Não nos esqueçamos que as doenças orgânicas, quando a gente vem falar de doença orgânica,
ela é consequência, ela não é causa. A causa é a doença espiritual, que depois reflete no orgânico. Isso é que a gente precisa ter em mente. Então, enquanto a gente não muda a nossa postura, a gente não tem como barrar a causa primária de tudo, que é a doença do espírito. Então, vamos lá, vamos caminhar, tá? Espero ter respondido aí o meu irmão Célio. Gente, quem tiver dúvida é só levantar o braço. O irmão aqui já levantou. Primeiro aqui da fila, Letícia. Isso. Boa noite, querido. Boa noite, meu nome é Rafael. Oi, Rafael. Pois não. É uma pergunta que eu tenho dificuldade de entender. Quais são as diferenças entre o orixá Ogum e quando se fala Ogum Beramá, Ogum BG, as falanges de Ogum? Existe gira de entidades de Ogum? Essa é a pergunta. Então, Rafael, qualquer energia, ela tem um ponto de origem, e além de um ponto de origem, ela tem os seus desdobramentos. A energia elétrica que está aqui nos iluminando, ela tem um ponto de origem, vamos supor que seja lá, não sou especialista no assunto, mas que ela tenha vindo lá da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, a causa da energia veio de lá, a origem, né? E ela vai se desdobrando, vai baixando a sua tensão, né? E chega aqui como energia elétrica. Eles até classificam, né, como watts, megawatts, etc e tal. Então ela vem, no momento que ela baixa a sua tensão, ela chega aqui com uma denominação, e a energia que está nos iluminando. Isso dentro da Umbanda, fazendo uma analogia, é a mesma coisa. Você tem uma energia primária, causa primordial de tudo. Quem é? Zambi, supremo arquiteto de todos os planos, de todas as formas de vida. A partir desse Zambi, que eu gosto muito de falar, fazer essa analogia, que é a usina hidrelétrica de Itaipu, a partir dali as energias vão se desdobrando, inicialmente nos orixás, né? Então, no seu caso, a sua pergunta, Ogum seria um desdobramento de Zambi. E os outros Oguns que você mencionou, Ogum de Ronda, Ogum Sete Ondas, Ogum Naruê, seja lá, Ogum Beramar, né? Nada mais é do que um desdobramento da energia básica de Ogum. É como se fossem são verdadeiramente os seus falangeiros, os falangeiros do orixá. Se você nos der a honra no dia 23 de abril de vir aqui no aniversário da nossa instituição, vamos fazer 13 anos nesse 2020, no dia 23 de janeiro, uma quinta-feira, você vai ver que nós teremos aqui a incorporação de vários falangeiros, liderados por seu Ogum Beramar, que é o falangeiro que trabalha na coroa da minha esposa, Flávia, né? Então, ele nada mais é do que um desdobramento da vibração maior de Ogum. E eles têm a necessidade de existir, porque nós somos médios, não teríamos a menor condição vibracional de incorporar um orixá na essência. Então nós temos que receber um falangeiro, tá certo? Para que a gente possa ter condições de suportar a carga energética. Isso é um estudo profundo, bem legal, e a gente recomenda que os irmãos que se interessem venham participar conosco do curso Umbanda Sem Fronteiras, onde a gente dá maiores detalhes sobre isso, tá bom? Vamos lá, temos aqui uma outra pergunta da nossa irmã Anália Lima, ela diz que é do bairro da Glória. Ela pergunta aqui, qual tipo de Umbanda o Templo Estrela do Oriente pratica? Minha irmã Anália, vou te ser muito sincera, minha irmã, eu não gosto nem um pouquinho de rotular a Umbanda que determinado terreiro faz, entendeu? Aliás, o ser humano adora rotular, né? Porque o rótulo, ele não agrega, ele separa, ele diferencia, entendeu?
ele sectariza a coisa, então isso não é legal. Embora nós saibamos que existem várias escolas umbandistas, na essência, a Umbanda é uma só, entendeu? E aí, respondendo a sua pergunta, eu até hoje não consegui descobrir qual é a Umbanda que o Templo Estrela do Oriente realiza, entendeu? As entidades até devem saber, mas eu não sei não. Mas teve um irmão, eu gosto sempre falo sempre sobre isso no curso Umbanda Sem Fronteiras. Teve um irmão aqui que, no começo da nossa casa, ele cismou tanto com isso, rapaz. Perguntou assim: Luiz, qual é a Umbanda que o Theo pratica? Que existe Umbanda branca, Umbanda pé no chão, Umbanda omblé, Umbanda isso. Todas as religiões, todas as filosofias que, direta ou indiretamente, influenciaram para a formação dessa nossa paixão, desse nosso amor chamado Umbanda, né? Então, daí o nome é Umbanda Sem Fronteiras, tá? Então, espero ter respondido a nossa irmã Anália Lima. E o Jordão, do bairro do Catete, ele pergunta aqui qual é a nossa opinião sobre o livro O Caibalion. Olha, o Jordão, eu já tive a oportunidade de ler esse livro algumas vezes. Ele é um dos meus livros de cabeceira. Ele é teosofia pura. Agora, tem umas coisas ali que eu até hoje não entendi nesse livro. Primeiro, quem é o autor? Ninguém consegue descobrir quem é o autor daquele livro. Que você procura a autoria dele, está lá, 3 iniciados, mas quem são esses 3 iniciados, né? Então, supõe-se, né, que esses 3 iniciados teriam sido uma referência às 3 personalidades antigas de Hermes. Uma foi no Antigo Egito, outra foi na Antiga Grécia e outra na Antiga Roma. Isso é uma suspeita. E uma outra coisa que não dá para entender, e olha as coincidências acontecendo, né? Foi um livro editado em 1908. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. O ano que a Umbanda foi revelada aqui para esse plano, né? Mas até aí tudo bem, vamos deixar esse assunto de lado. Como é que um livro é lançado em 1908 depois de Cristo, falando sobre um mito, por assim dizer, que teria vivido cerca de 2.500 anos antes de Cristo? Olha só. Então, outras coisas que a gente coça muito a cabeça quando lê esse livro, né? É que ele fala ali, teosoficamente, de todas as formas de vida, seja essa vida espiritual, material, não importa. Fala das religiões, fala das filosofias, mas não pertence a nenhuma religião, nem a nenhuma filosofia. Olha só, que loucura, né? Então, é muito apaixonante esse livro. Agora, tem uma literatura difícil, teosófica, você tem que de vez em quando, confesso a vocês, que principalmente na primeira vez, eu tive que marcar ali umas palavrinhas e ir lá no Aurélio pegar o significado, né? Para poder juntar uma frase na outra, né? Mas é maravilhoso, maravilhoso. Eu já fiz uma palestra aqui no Templo Estrela do Oriente, está lá no nosso YouTube, a Umbanda e os preceitos herméticos, né? Fazendo exatamente uma
uma analogia entre essas duas realidades espiritualistas, vamos assim dizer, né? Então foi muito bacana. Eu prometo, inclusive, reeditar essa palestra aí de uma forma bem didática para a gente poder voltar a falar sobre esse tema que é fundamental na nossa vida, que é o hermetismo, né? Em alguns segmentos da ciência, o hermetismo, ele está presente, viu, gente? Então é muito bacana. Recomendo a todos, tá? Ainda temos tempinho. Quem é que tem perguntas ainda para fazer? Opa, minha irmã Priscila, cadê a Letícia? Letícia, está aqui do lado direito, Sandrinha, primeira do lado direito. Diga, minha irmã, boa noite. Olá, boa noite, sou Priscila. Na Diga, primeira Priscila. aula, o senhor fala do karma, nossos karmas, né? Que a gente traz lá de trás para depurar aqui. Sim. E aí você fala que depende de nós, do nosso conhecimento e do nosso desenvolvimento para depurar esse karma. Ele não é imutável, então ele não vem engessado. De qualquer forma, eu tenho que depurar esse karma. Sim. Ou não, depende do meu desenvolvimento e do meu entendimento atual. Exatamente. Primeira coisa, a gente precisa entender que se existe um karma, também existe, por outro lado, um dharma, né? O dharma é o karma positivo, né? Tudo aquilo que a gente deve fazer e que estava na essência, no planejamento que Deus traçou para cada um de nós. E esse dharma, na verdade, é o projeto que a gente fez com seus aspectos positivos. Já o karma, a gente realmente não pode tratá-lo como algo engessado, né? Senão a gente cai naquilo que a gente chama de determinismo. Isso não é o desejável, né? Então, o que a gente precisa fazer? Aliás, na primeira pergunta sobre a doença que o irmão fez, o coronavírus, eu acho que de uma certa forma eu respondi isso seu, né? É uma construção. A depuração do karma é uma construção que a gente precisa, como primeiro passo, a gente ter na nossa mente, que é o local onde esse eixo central, chamado Deus, balança entre o positivo e o negativo, né? Na nossa mente, a gente precisa ter firme nela uma proposta. Qual é a proposta? Eu vou me transformar, custe o que custar. Isso, algo determinado. Aquilo tem que ficar na nossa mente 24 horas por dia. Não permitir que aquela decisão saia da nossa mente de forma nenhuma, em momento algum. Por quê? Por que isso tem que ser tão disciplinado, essa determinação? Porque todos nós que estamos encarnados, nós temos um animal dentro de nós. Esse animal, ele precisa estar enjaulado. Entendeu? Por que enjaulado num primeiro momento? Porque a gente não consegue domá-lo. É um animal feroz. Então, toda vez que a gente dá uma bobeira, que a gente deixa a porta dessa jaula aberta, ele sai e faz estragos. Então, essa jaula tem que ficar trancada e a chave guardada num lugar bem seguro, para que ele não saia. E isso é a nossa determinação. A partir do momento que nós nos determinarmos a isso, eu tenho certeza absoluta que as coisas começam a fluir bem na nossa vida. Por quê? Porque aí a gente tem que nós não somos ruins no todo. Nós temos virtudes também. Essas virtudes nada mais são do que o nosso Dharma, D-H-A-R-M-A. E é esse Dharma, a partir da nossa decisão de que vamos mudar, ele é que vai nos auxiliar, mostrando os caminhos. Ele não vai nos livrar dos problemas, não é isso, não é essa a proposta. Ele não vai nos livrar dos problemas,
mas Ele vai nos dar a condição que a gente necessita para transpor todo e qualquer problema. Isso é 100% certo. E não é ligando o achômetro, não. Graças a Deus eu estou vivendo isso. Está entendendo? Agora, antes você tem que fazer esse pacto com você mesmo. Eu vou mudar. Pode levar lá o microfone. Não interessa, doa quem doer. Eu vou mudar, porque também tem uma coisa. A tua mudança também vai incomodar alguém da tua rede. Que vão te chamar disso, chamar daquilo e tal. Mas aí já tem que estar dentro da receita de bolo, que você tem uma receita de bolo. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Entendeu como é o negócio? Não tira pedaço, deixa falar o que quiser falar. Para mim não tem problema nenhum. Não perco noite de sono por causa disso. Tá bom, minha querida? E agora é o meu irmão, seu nome? Boa noite. Boa noite. Marcelo. Marcelo. Diga, meu querido. Leonardo da Vinci. Ele era uma personalidade muito evoluído, né? Em uma de suas encarnações, sim. Para trás eu não posso garantir. Assim como eu. Não sou igual Leonardo da Vinci, muito pelo contrário, estou muito longe. Mas para trás também, amigo, quer nem ver. Fala, querido. A gente evolui, né? Assim, conforme a gente vai tendo as novas reencarnações. A ideia é essa, né? O planejamento é esse. Agora, se a gente vai pegar esse planejamento que foi feito lá em cima por Deus e vai transformar isso num projeto aqui embaixo, isso é conosco. 50% eles fazem, nos dão a possibilidade de voltar, ou para aqui ou para outra dimensão, nos dão 6 sentidos, são os 5 que a gente conhece mais, a mediunidade, e aí lá em cima, na hora de voltar, ele só diz assim, ó, antes do trem partir, você está saindo daqui com um planejamento feito, eu só quero que você lá embaixo seja uma pessoa do bem, só isso que eu estou te pedindo. O resto lá embaixo é contigo. Ainda te dá um empurrão assim para você descer mais rápido. Entendeu? Então, qual é o processo? O processo é sair da ignorância para chegarmos na sabedoria. Essa é a ideia. E não foi só Leonardo da Vinci, foram muitos outros, né, que passaram por aqui. Leonardo da Vinci, ele foi um grande alquimista, trouxe mensagens maravilhosas, foi um expoente do espiritualismo, e assim como outros que vieram também colaborar nesse nosso processo de chegar lá na sabedoria. Tá bom, querido? Vamos lá. Boa noite, tudo bem, Fernando? Boa noite, querido. Tudo bom? Bem? Eu me chamo João, sou da Zona Sul do Rio. E eu estou levantando um estudo sobre as pombageiras. No caso, minha especificação é as Marias Padilhas. Futuramente eu irei visitar Sevilha, na Espanha, para saber mais sobre essa entidade que eu gosto tanto. Eu gostaria de saber porque ela tem diversas formas de apresentações, tanto Maria Padilha das Almas e tanto sua falange, por favor. Por uma razão só. Na sua obra Pluralidade dos Mundos Habitados, Camille Flammarion nos traz a informação de que uma falange é formada por cerca de 400 mil espíritos atuando em multiplicidade, desdobramento, convergência, né? Então, quando eu me refiro a Maria Padilha, por exemplo, eu estou me referindo a 400 mil espíritos. E cada um deles teve um histórico de encarnações. Esses históricos de encarnações vêm, de alguma forma, influenciar na atual roupagem fluídica daquele determinado espírito, entre os 400 mil que estão na falange. Vê se você entende. Então, quando eu vejo aqui uma hipótese, uma irmã ou um irmão com Maria Padilha, eu estou vendo um espírito que está acoplado a uma rede de espíritos, de 400 mil espíritos, e essa rede recebe, para nossa referência, uma denominação, Maria Padilha. Veja bem, é uma falange.
Veja bem, nós não trabalhamos com entidades, nós trabalhamos com falanges. Por quê? Porque eu posso num dia não estar bem, não ter cumprimentado direitinho o meu vizinho, ter brigado na rua, ter feito uma série de besteiras, e eu chegar aqui no terreiro, botar uma roupinha branca, o pessoal pensar que eu sou o Papa. Hã? Mas na verdade estou ali dizendo que eu estou com a Maria Padilha. Mas que Maria Padilha que está chegando ali em mim, em função de tudo aquilo que eu vivi naquele dia, eu deixei de vigiar meus pensamentos, etc. e tal. Essa é a razão pela qual nós não podemos trabalhar com uma entidade. Nós temos que trabalhar com o espírito que estiver afim naquele dia conosco, que estiver afinizando conosco, tá? Então que isso fique bem claro. Quando a gente fala Maria Padilha, ou seja quem for, Maria Mulamo, nós estamos falando de uma falange. E cada gira de Exu, você está trabalhando com uma Maria Padilha diferente, tá? E às vezes nem Maria Padilha é, e você está dizendo que é. Tem isso também. Por quê? Porque naquele dia você fugiu dos propósitos da espiritualidade para atrair para perto de você um espírito de luz. Tá? Então não teria cabimento você receber um expoente aí da espiritualidade enfiando os pés pelas mãos, entendeu? Tudo está ligado à lei de afinidade, isso aí não tem a menor dúvida, senão a gente está, como diz no termo, no jargão popular, a gente está viajando na maionese. Tá legal, querido? Diga, minha querida, vamos fechar com a sua pergunta, diga a nós. Como não ficar neurótico, querendo saber se você está cumprindo aquilo que você se programou? Porque a gente tenta, mas tem tanta coisa que a gente faz errado. Mas se programou aonde? Aquela pergunta que a programação que a gente faz, vai lá, vai ser uma pessoa do bem. Mas às vezes a gente não consegue ser só uma pessoa do bem. É tão difícil, aí fica meio neurótico, porque a gente fica se cobrando. Poxa, eu quero fazer as coisas certas, mas como saber que eu estou cumprindo com aquilo que eu me programei? É o autoconhecimento. Está faltando o autoconhecimento, você tem que se conhecer cada vez mais. Por quê? No momento que você se conhece, você passa a aprender sobre os seus limites, sabendo que daquele limite ali você não pode passar, seja em que tema for. Seja em que tema for, você não pode passar de determinado limite. Quando a gente extrapola esse limite, aí o bichinho que está lá dentro enjaulado, que foi o exemplo que eu dei, né? Sim. Ele sai da jaula. Alimentar o bichinho bom e não o bichinho ruim. O Exu não falou aqui que nós temos na mente Deus e temos na mente também o diabo. Sim. Quando a gente não sabe o nosso limite, a gente acaba alimentando o diabo. Sim. No momento que a gente sabe o nosso limite, nós estamos alimentando o Deus que nós temos na nossa mente. Ok. Isso aí não tem menor... Isso é um estudo. Agora, não se preocupe, não entra na paranoia que errou, que isso é o fim do mundo. Não. Errar é humano. A gente ainda vai errar várias vezes. O erro é da condição humana. Sim. O que não deve haver é o dolo, a vontade de errar. Entendi. Isso é bem diferente, isso é uma outra história. Ok, obrigada. Tá bom? Queridos irmãos, vamos em frente, Umbanda em Debate na próxima segunda-feira, se nós tivermos a permissão de Deus, né? Vamos estar aqui novamente, todas as segundas de 7 da noite às 7h30. Aliás, eu quero trazer para vocês, que a Sandrinha deixou aqui conosco, uma palestra de um tema que eu confesso que nós não damos, assim, praticamente valor nenhum, mas ele é de extrema importância, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Se existe algo hoje que a nossa mente, o nosso olhar precisa estar focado, é nas questões ambientais. E não tem sentido aquele que se veste branco, que diz que é umbandista, ele não ter isso como
prioridade, porque Umbanda é natureza. Se Umbanda é natureza, não tem sentido eu prejudicar a nossa mãe natureza. Então, o Templo Estrela do Oriente, para quem não sabe, desde o seu primeiro aniversário, ele traz todo o primeiro sábado de cada mês uma grande palestra cujos temas envolvem o espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. E no próximo sábado, que é o primeiro sábado de março, nós teremos a palestra gratuita, a conscientização ambiental e o povo de Axé. Ela será ministrada pela minha irmã, a Megitó Cristiane de Bessen. Ela tem 35 anos de feita no Vodum, oriunda do Axé Sejahundi de Salvador. Ela é Vodum do Candomblé Jeje, que é um orixá do Candomblé. Então, sábado próximo, 7 de março, sábado às 15 horas, aqui no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Então, estão todos devidamente convidados à palestra, à conscientização ambiental e o povo de Axé. Lembrando que no próximo sábado a palestra vai de 3 às 5 da tarde e nesse mesmo dia, a partir de 6 horas, a nossa já tradicional sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente. Então estão todos devidamente convidados. Tá bom assim, gente? Até a próxima segunda-feira, se Oxalá assim o permitir, com o nosso Umbanda em Debate. Fiquem com Deus.